Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, hoje eu estou aqui para ler com os irmãos o texto chamado A Montanha Russa da Vida. Eu vou ler esse texto da irmã Peg Fonseca e vou contar aquilo que eu entendi. Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então é importante que os irmãos saibam que eu não escrevi o texto, só vou ler e contar aquilo que eu entendi, ok? Então vamos orar? Senhor Jesus, que tu possas nos ensinar como é importante colocar a nossa confiança em ti, para que nós possamos contar com o seu alicerce, com o teu apoio, com a tua direção. Fica conosco, em teu nome é que pedimos. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto hoje está em Isaías 33, versículos 2 a 6. E diz assim: Ó Senhor Deus, tem compaixão de nós, pois esperamos que nos ajudes. Senhor nosso protetor todos os dias, Senhor nosso salvador em tempos de dificuldades. Os povos fogem quando ouvem o estrondo da tua voz. Quando ages, as nações se espalham, e os inimigos delas, como uma nuvem de gafanhoto, levam embora tudo que elas têm. O Senhor é majestoso, pois mora nas alturas. Ele encherá Sião de justiça e de honestidade, e fará com que o seu povo viva em segurança, dando-lhe salvação completa, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é o tesouro mais precioso que o seu povo tem. Amém? Bom, o versículo-chave escolhido é o 6, que diz assim: Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Bom, aqui a irmã Peg Fonseca, ela vai descrever o que ela sente em relação à montanha-russa. Todos vocês conhecem, né, aquele brinquedo terrível que existe nos parques de diversão, que o carrinho vai indo e cai de uma vez. Então, e ela pergunta para cada um de nós se a gente gosta de andar de montanha-russa. Aí ela conta a experiência dela, que quando ela era jovem, ela sentia muita alegria em andar nas atrações mais altas, rápidas e emocionantes. Eu confesso que eu também. Quando eu era jovem, eu amava todos esses brinquedos perigosos, com uma velocidade incrível, enfim. Mas com a idade vai avançando, a gente vai descobrindo que o senso de equilíbrio da gente muda. E agora, assim como a irmã Pega, eu também fico tonta em determinados brinquedos. Parece que a gente perde o chão e começa a cambalear. É uma sensação muito ruim, como se fosse areia movediça. E, obviamente, isso tem a ver com o equilíbrio corporal. E o equilíbrio corporal é o fator primordial para a orientação de cada um de nós. Quando a gente é jovem, é um processo automático e inconsciente, você vai se movendo no meio ambiente, nos lugares, resistindo à desestabilização da gravidade, porque a gravidade puxa tudo para baixo, né? E a gente que é idoso, não, vai diminuindo esse equilíbrio. Então, vai diminuindo a nossa capacidade funcional e o risco de cair aumenta cada vez mais. Então, um dos problemas mais comuns nos idosos é a falta de equilíbrio e a frequência em quedas, sendo que 1/3 da população com mais de 65 anos cai pelo menos uma vez por ano, sabia? Então, a queda é a nossa principal causa de internação, nossa, que eu digo nós idosos, né? Então, a principal causa de internação para nós idosos, internação hospitalar, acima de 60 anos, é essa falta de equilíbrio corporal que acaba causando fraturas e muitas vezes pode nos levar à morte. Então, essas quedas são responsáveis por quase 60% das internações, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Então, para os irmãos verem como é importante esse equilíbrio corporal. Então, ela usa esta questão para ser um parâmetro, uma metáfora em relação à nossa vida espiritual. Porque ela diz assim: se é desagradável sentir essa falta de equilíbrio no plano físico, pior ainda na área emocional e espiritual.
Então, quando a gente está desnorteado, confuso, com dúvidas e nada faz mais sentido, nosso mundo começa a rodar e a gente não consegue andar. É igualzinho quando a gente está desequilibrada corporalmente, né? No espírito, na emoção é a mesma coisa. A gente empaca, não consegue seguir adiante, fica sem saber para onde vai. É como se a gente tivesse medo de seguir em frente. Então, ela conta aqui que é nessa hora da montanha-russa emocional, que a gente precisa de Deus. Bem, eu creio que a gente precisa do Senhor o tempo todo, né? Mas especificamente quando a gente se sente assim tão desnorteado, a gente tem que se apegar muito com o Pai. Por quê? Porque Ele vai proporcionar pra gente firmeza, constância, estabilidade, equilíbrio e segurança necessário para a gente ficar em pé. Ficar em pé na nossa vida espiritual. Então, quando esse mundo de angústias, tristezas, incertezas, no qual a gente está desequilibrado, está desnorteado, puxa a gente, como se fosse uma corda de um peão, Deus coloca sua mão em cima do peão e para o movimento. Então, a vida pode pegar a gente, ó, e lançar como se fosse um peão. Mas o Senhor para esse peão. Deus coloca a mão em cima dele para que esse movimento pare. Então, no Senhor, a gente encontra o centro para que possa andar com confiança em terra firme. Então, obviamente, se nós confiarmos em Deus, se tivermos uma conexão com Ele, se orarmos, se lermos a Bíblia, se formos fiéis, se buscarmos a santificação, se nos arrependermos de cada um dos nossos pecados e mudarmos de comportamento, logicamente o nosso caminho com o Senhor fica livre e Ele pode sim nos devolver o equilíbrio espiritual que nós tanto precisamos. A gente não precisa ficar internados porque toda hora cai, a gente não precisa ficar toda hora tropeçando, não precisa mais ficar sem sentido, sem noção, que o Senhor estará conosco. Então, graças a Deus, esse desequilíbrio não precisa ser o caso na vida espiritual. A gente tem que aprender que Deus é o firme fundamento, como diz o nosso versículo 6. E você sabe o que é um fundamento? O que é um alicerce? Todo mundo já sabe, né? Que toda casa, toda construção, todo edifício, para ser construído, ele precisa de um alicerce. E um sinônimo de alicerce é o quê? Estabilizar, assentar, cimentar, consolidar, firmar, fixar, fundar. É tudo isso que o Senhor é para nós. O versículo diz aqui que o Senhor é o firme fundamento, é o firme alicerce. O Senhor é aquele que nos estabiliza. Alicerce é a que dá a base para uma edificação. É o elemento que dá estrutura, que vai receber todas as cargas da superestrutura, que transmite solo, mantém estabilidade. Então, você faz uma casa com alicerce bem feito, você pode colocar lá todo o peso, existe o limite de fricção, aquele limite que você vai suportar e que o alicerce vai estar lá, segurando a sua edificação. O alicerce suporta o peso da casa, além de garantir o nivelamento da nossa edificação. Então, esse é o nosso Deus, é o nosso alicerce, é aquele que vai realmente nos solidificar naquilo que nós formos fazer. Na construção civil existem dois alicerces, o superficial e o profundo. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós temos alicerces superficiais. Às vezes, teimosos que somos, nós alicerçamos a nossa vida em coisas que não vão nos garantir nada. A gente alicerça tudo, a nossa família, o nosso relacionamento, os nossos sonhos, em alicerces que vão ruir. Então, nós temos que tomar muito, muito cuidado mesmo, meus irmãos. Porque assim, uma vez construída a nossa vida, a nossa casa, em cima de um alicerce ruim,
fica muito, muito difícil derrubar tudo para trocar o alicerce e aí então confiar em Deus. Nós não precisamos passar por essa experiência. Podemos fazer todas as coisas já firmadas no alicerce, que é o firme alicerce, o firme fundamento, que é o nosso Deus. Então a gente tem que escolher cuidar do nosso alicerce, prestar atenção. Então nós temos que orar, vigiar, ficar atento, pois as escolhas que a gente faz hoje vão determinar o futuro do amanhã. Então, se hoje nós alicerçarmos tudo que temos em alicerces ruins, falsos, certamente a nossa vida ruirá. Então, temos que aprender que Deus é o nosso firme fundamento, a nossa adoração, a nossa reverência e amor por Ele crescem, porque à medida que nós tomamos consciência de que Ele sustém todas as coisas na nossa vida, não tem como não adorá-lo. Por isso, a gente pode declarar que o Senhor é o nosso verdadeiro tesouro. É disto que Isaías aqui está falando. Quando a gente percebe a importância deste alicerce da nossa vida, a gente diz, aí está o verdadeiro tesouro. Então, se o mundo está deixando você tonto, ande de mãos dadas com o Senhor. Então, a pergunta que a irmã Peg faz aqui no final, assim, tudo que você tem feito tem deixado você desconectado, tem deixado como se você não estivesse entendendo, está te deixando confuso. Então, é porque você não está andando de mãos dadas com o Senhor. Então, se você não sabe como fazer isso, porque tem situações na vida da gente que a gente não sabe como fazer. Porque andar de mãos dadas com o Senhor é uma coisa abstrata, né? Não é como se a gente pegasse a mão do esposo, a mão do filho, a mão do amigo, do irmão. É um modo abstrato de a gente buscar ao Senhor. Então, o que nós temos que fazer? Pedir ao Senhor que nos dê discernimento e sabedoria para que a gente possa entender como firmar a nossa vida nesse alicerce tão firme que é o Senhor. Bom, meus irmãos, nosso manancial termina assim. Em cada crise, sem falhar, sempre hei de nele confiar. Que isso seja realmente uma verdade nas nossas vidas. Porque às vezes nós estamos no meio da crise, estamos tão desequilibrados, tão sem orientação, que a gente perde a noção de que tudo que nós precisamos é confiar no Senhor. Que nós possamos se lembrar disso a cada dia da nossa existência. Em cada crise, sem falhar, sempre hei de no Senhor confiar. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. Lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.